Assim é o pode futebol. falar, pode falar. André. Futebol é assim mesmo. Futebol é assim que funciona. Agora, reconhecendo os méritos do adversário. Isso. Inclusive, a favor dele, o futebol fez muitas vezes isso. A jogada do gol da vitória do Atlético Mineiro é uma jogada, não é igual, porque não existem jogadas iguais no futebol, do mesmo jeito que não existem jogadores iguais, por mais que sejam parecidos, ou técnicos iguais, por mais que enxerguem o jogo do mesmo jeito. Mas a jogada com vitória de um jogador no duelo pessoal, abrindo espaço para quem chega, o Palmeiras já ganhou esse Palmeiras do Abel, centenas de jogos assim, dúvida. Com o Flaco, com o Vitor Roque, com todo mundo. Já foi reativo. Isso, então. Agora, eu só não acho legal quando ele ele insere essas coisas, vocês e as narrativas. O Palmeiras tem esse jeito de jogar que o Abel descreveu. Ele continua sendo um treinador que merece ser elogiado, porque talvez ele seja o único técnico. E é assim, elogio, crítica, às vezes não tem nem elogio e nem crítica, e o futebol é assim também. Porque ninguém só merece elogio ou só merece crítica num determinado momento ou ao longo da sua carreira. Sim. Então, há coisas para ser elogiadas, há coisas para serem elogiadas e criticadas no mesmo jogo, na mesma entrevista, na mesma semana. Isso, quem anda no futebol, eu gostei dessa frase, quem anda no futebol deveria estar acostumado a isso também. E o Abel, ele ainda não se acostumou. Que se um dia você o critica e no outro você o elogia, não é que você você tem opiniões que não se sustentam. Isso. Você está apenas fazendo o seu trabalho conforme aquilo que você acredita e pensa, e tentando ser justo. Há quem não se preocupe em ser justo? Sim, em todos os lugares. Não dá para generalizar. Não só no futebol. Então, assim, por que ele merece ser elogiado? Porque, embora ele não tenha tido paciência nos últimos meses para dar entrevistas mais elaboradas sobre futebol, porque ele prefere a escolha dele, falar sobre outros assuntos, ele continua sendo talvez o único treinador top no Brasil que fala sobre o próprio time sem melindre de entregar segredos para os técnicos adversários. Ele fala, ele acabou de falar. O Palmeiras tem 3 rotas de ataque, uma é uma, outra é outra. E às vezes ele elabora, quando perguntado sobre isso, sem nenhuma preocupação de, o outro treinador está ouvindo e vai me pegar. Não, ele não tem essa preocupação. Por quê? Porque ele tem muita fé no taco dele, para usar uma expressão bem brasileira aqui, que talvez ele não conheça. Ele tem muita fé na capacidade dele e no time dele. Então, ótimo. As 3 rotas ofensivas que o Palmeiras tem, as pessoas que prestam atenção conhecem. Quando alguém diz uma nova maneira de jogar, não está querendo dizer que o Palmeiras está tentando desfazer tudo o que vinha fazendo antes e agora só joga de um jeito. Sim. Porque não existe time que só joga de um jeito também. Nem pode existir. Ele me surpreendeu positivamente, porque eu achei que ele ia começar cantando aquela do Skank. Cadê o pênalti que não deram pra gente no primeiro tempo? Ele nem citou, eu não sei, mas apesar que a coletiva continua, né? A gente pegou um trecho. Se alguém vai chegar a falar, mas por enquanto... Se alguém perguntou a respeito, até se justifica, mas eu achava que ele ia, até pela reação durante o jogo, né? Da reação dele. Não foi isso que aconteceu. É uma das vezes em que ele falou de futebol. Se você pegar as entrevistas do Abel, tem muita entrevista de cortina de fumaça, de indignação, em que ele quer ensinar jornalista, quer pautar jornalista e não deixa o jornalista falar como é que se joga ou supor como é que se joga. Tem tudo isso. Mas hoje foi uma entrevista muito lúcida. Sim. Ele fala dos problemas que o Palmeiras teve, ele fala negócio do cruzamento, eu fiquei pensando assim, bom... Mas o que ele está querendo dizer? Aí, num segundo momento, ele se refere especificamente aos laterais. Ele quer a participação, a produção desses jogadores. Mas aí tem um problema. O Piquerez do lado esquerdo vai entregar. E eu queria pegar o gancho do que ele falou em relação à jogada de interior. Realmente, o time do Palmeiras hoje, com todo mundo à disposição, o que mais vai ter é triangulação, 2 toques, 1, 2, movimentação. Você acha que o que não aconteceu hoje é justamente porque falta Vitor Roque, porque falta Flaco, porque o Paulinho está entrando hoje também? Você tem Paulinho, Arias, Vitor Roque e Flaco Lopes. É um baita todos esses quarteto. Jogadores que procuram associação. Sim. Procuram um jogo por dentro. Então, para mim, o Abel ele já está fazendo um jogo, um sistema com 3 zagueiros, tá? Com a linha de 5 ali no meio com 2 alas. E vai misturar. Vai ter dia que ele vai colocar um cara de referência e 2 atrás. Vai ter dia que ele vai colocar 2 caras lá na frente e só um por trás como meia, como foi o Maurício. Né? O Maurício, um exemplo. Né? O Maurício ou o Arias com Flaco e Vitor Roque. Ou então, em algum momento, vai deixar só o Vitor Roque
e 2 por trás, um Paulinho e um Arias mesmo por trás também. E aí ele vai conseguir fazer essas jogadas de interior, que ele estava dizendo ali por dentro, porque são caras que jogam com muita facilidade com 2 toques. A bola vem de primeiro, o cara tá de costas, ele já quebrou o pescoço, já viu que o Flaco ou o Vitor Roque estão fazendo ali o pivô, já deu o tapa e já saiu para receber a bola no espaço. E nesse tipo de movimentação, você jogando com 3 zagueiros, o ala vai na linha de fundo. Então, pelo lado esquerdo, você está bem servido. O Piquerez é um cara que chega, o próprio menino é o Arthur Gabriel. O Arthur Gabriel muito bem também, inclusive, que também chega bem na linha de fundo. A questão é o lado direito. Por quê? Porque o Giai não é nenhum primor na ala. Os melhores momentos do Giai com a camisa do Palmeiras foram de terceiro zagueiro pelo lado direito. Perfeito. E o Alan lá, o menino, né? Ele é canhoto. Então também não vai ser o de atacar o corredor. Então, para mim, a pergunta também do outro companheiro ali, né, falando em relação às cifras, se era uma questão específica, né, ao Danilo Santos, talvez até um lateral com características mais ofensivas, né, um ala pelo lado direito, possa ser um alvo do Palmeiras. Ou então desenvolve, né? Também. Porque isso é uma coisa que ele já fez com diversos jogadores. Claro. Mas comprovadamente. O Scarpa talvez seja o caso mais clássico daquilo que o Abel enxerga que ele pode fazer e nem o próprio Scarpa enxergava que podia. Mas não tem dúvida, inclusive o Zé Rafael, ele avançou de posição, né? Ele avançou de posição. Talvez o Alan aberto para justamente ter uma diagonal do Paulinho pelo lado direito. Também. Você fecha aí que a gente tem que ir pro break, quero te ouvir e vou jogar uma perguntinha também para você sobre a estreia do a reestreia do Paulinho. É um gosto de estreia do Paulinho, né? Faz tanto tempo. A reestreia do Paulinho, tua avaliação. Eu ia falar sobre isso também. O Abel fala, hoje faltou arrematar mais de longe para testar o goleiro, né? E o Palmeiras teve algum espaço para isso, mas preferiu tentar infiltrar num terreno congestionado. O Atlético baixou Tomás Pérez, um volante, para fazer uma linha de 5 em muitos momentos, e o Palmeiras seguia insistindo em entrar com o Maurício, com o Paulinho, porque são jogadores, né, que além de se associar, geram espaços, né? O Arias também faz isso. Então, faltou até um entendimento de jogadores de, o Everson não trabalhou no primeiro tempo. Vamos tentar queimar uma bola de fora da área, tentar surpreender. Isso aconteceu pouco. E o Paulinho, depois de muito tempo de inatividade, ritmo de jogo só ganha jogando. E não é no treino. Mas voltou da parada da Copa e ainda está sem ritmo. Sim, porque ele só vai ganhar com sequência. Hoje já é algo a se comemorar, porque começou um jogo, jogou mais de 45 minutos, com ritmo, quando ele pega na bola, sai algo diferente, né? A gente viu um passe dele para o Arias no primeiro tempo, em que o Arias gira, é um passe que ele acha na base da criatividade. Então o Paulinho ainda vai render, mas o Abel tem razão num ponto, né? Que ele precisa de todo mundo fresco, e é o termo que ele usa, né? Todo mundo na ponta dos cascos, porque o Paulinho ainda está buscando o ritmo ideal. Vitor Roque voltando agora também, né? Entrando no meio do jogo. O Flaco Lopes ainda fora. Alan também fora, Felipe Anderson voltando hoje, o Sousa, que tinha ido bem contra o Coritiba, hoje fora. Então, por isso, no final ele precisou lançar o Heitor, o Arthur Gabriel, jogadores muito jovens. E aí você pode falar, nossa, mas outros times têm mais dilemas que o Abel, né? Tem menos profundidade de elenco. Mas para um time que luta pelos objetivos do Palmeiras, de título em todas as competições, quando ele tem tantos desfalques, isso pesa. E nesse ponto ele tem razão, mas tem razão também quando ele reconhece o mérito do adversário, que o time dele não foi capaz de furar o bom trabalho defensivo executado pelo Atlético hoje. Intervalo no nosso Linha de Passe. Aliás, a gente vai para o intervalo ouvindo o treinador do Atlético Mineiro. Nossa, eu achei que era coisa de rádio. A gente vai para o intervalo ouvindo... Sucesso, Essa pegada, né? Sucesso, a melodia. Em terceiro lugar, Sucesso, na parada. Sucesso. Hoje foi sucesso, Domingues, né? A gente vai ouvi-lo. E na volta, a gente fala do empate entre Flamengo e São Paulo no Maracanã. Sim, isso é uma coisa, né, André, que eu acho que varia não só dentro de um jogo, mas de jogo para jogo. O Breira levantou aqui, não tem nenhum problema de ser reativo, etc. Mas eu acho que o Atlético tem peças e aí espero que o trabalho dos últimos 40, 50 dias tenha focado nisso, tenha pensado nisso. Ele tem peças para fazer um jogo como fez aqui contra o Palmeiras e talvez o mesmo tipo de jogo contra o Flamengo, certo? E em outros momentos,
ser o time que vai ser o protagonista do jogo. E vamos falar a verdade, respeitando algumas características diferentes, esse é o tipo de jogo que a maioria das equipes faz contra Palmeiras e Flamengo. É isso aí, e tá tudo certo. Especialmente Palmeiras em São Paulo e Flamengo no Maracanã. Exatamente. Não muda muito, independentemente de quem seja o adversário. Alguns com mais recurso, outros com menos, alguns treinadores um pouco mais atrevidos. A maioria, nesse caso, vai encontrar uma situação até confortável de poder jogar dessa maneira, sem ser pressionado pelo seu torcedor, sem que nenhum dirigente diga que foi medroso, porque você está jogando com o Palmeiras no seu estádio. Claro. Mudou de nome, né? Vai ser um pouco difícil também, automaticamente, né? Então a gente chama de o estádio do Palmeiras, a casa do Palmeiras, porque isso vai ser sempre, né? Isso não vai mudar. Mudar nunca. Mas sobre o Domingos e o trabalho no Atlético Mineiro, a gente não pode esquecer que esse foi um técnico que foi contratado daquela maneira bem comum aqui no futebol brasileiro, quando não existe convicção de nada, só existe um problema para ser resolvido, né? Uma cadeira a ser preenchida porque o ocupante anterior não está mais e tudo deu errado e é preciso trazer alguém. E aí, naquele caso que entre os alvos existem os técnicos que não estão trabalhando, aí não importam as suas características, o que fizeram nos empregos anteriores, se foram bem, mal, mais ou menos, como jogam, o que falam, né? Nada. Dá uma olhada na aceitação de rede social. Antes do treinador chegar. As características do elenco do Atlético versus as características dos últimos trabalhos desses técnicos todos que estão disponíveis porque, evidentemente, não estão trabalhando. E o Eduardo Domingues, que você elogia, e eu me lembro da gente ter falado assim, o Atlético, se trouxesse treinador, vai demonstrar que pensou um pouco fora do que é o normal por aqui. Não foi numa bola de segurança, embora não exista, né, bola de segurança. É tudo teórico, né, na contratação de treinadores, na maioria das vezes aqui no Brasil. Mas aí chega um técnico que não conhece o futebol brasileiro, não conhece as dificuldades que a gente tem aqui. O máximo que ele pôde fazer antes de assumir o Atlético, e obviamente ele assumiu o Atlético porque entendeu que a oportunidade profissional era importante, a oportunidade financeira era muito importante, porque nós chegamos num ponto aqui no Brasil em que nenhum clube, a enorme maioria dos clubes não paga. Então, ofereçam-se os salários mais exorbitantes possíveis. Não serão pagos mesmo, né? E tudo fica normal. E com essa situação, clubes no Brasil, e eu não estou falando agora de Palmeiras e Flamengo, que pagam salários para jogadores que eles não encontram em nenhum lugar do planeta. Sim. Em nenhum lugar do planeta. Então, com isso eu estou querendo dizer que é óbvio que o Atlético fez para o Eduardo Domingues uma proposta salarial que ele considerou atraente. É lógico. Melhor do que ele tinha e melhor do que ele poderia almejar no futebol argentino, porque já não existe comparação também há muito tempo entre o futebol argentino e o futebol brasileiro na questão dos salários para técnicos e para jogadores. Só que aí o cara chega aqui e ele se depara, depois de algumas ligações telefônicas, depois de conversa com companheiros, porque tem muitos argentinos que estão aqui ou estiveram aqui, e ele tem que resolver os problemas. E pelas informações que a gente teve, já houve situações em que ele próprio, logo depois que chegou, se convenceu de que não tinha como resolver o problema. E colocou todo mundo à disposição ali. E ele ficou, e as pessoas que tomam as decisões no Atlético foram ali concordando com ele. E esse é um caso raro de um treinador que eu brinco, né, que esteve no portal de transferências e voltou. Porque quando você entra e não ganha 10 jogos em sequência, o que é raríssimo, você não volta. Porque você está por uma derrota ou um empate em casa de um dirigente virar e falar assim, a pressão foi muito grande, nós infelizmente tivemos que tomar uma decisão, não gostaríamos, agradecemos o Eduardo pelos serviços prestados e desejamos sorte na sua próxima aventura. Mas não, ele conseguiu escapar de tudo isso. E a vitória de hoje mostra a adesão do elenco ao treinador. Então, me sugere que o período da Copa foi bem aproveitado. Parece que sim, parece que sim. Né? Porque o Atlético não poderia recomeçar o campeonato de uma maneira melhor.